Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Nós estamos fazendo a transmissão pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, nós vamos começar. Olá, Mônica, seja muito bem-vinda. Uma boa noite para você. Vamos esperar um pouquinho, algumas pessoas entrarem, que hoje eu gostaria muitíssimo, boa noite, gostaria muitíssimo de dar uma aula, inclusive, para vocês, para as pessoas que estiverem participando aqui, né, essa questão de prazos, né? A gente às vezes posterga muito prazos, a gente tem bastante trabalhos que poderiam ser feitos, mas a gente acaba não fazendo por vários motivos, várias razões, mas existem várias formas de a gente pensar, várias técnicas, né? Por isso que eu falo bastante aqui que técnica, estratégia técnica e método são coisas bastante importantes, porque faz com que nós tenhamos condições de fazer as coisas mais rápido mesmo, né? Olá, Edna, boa noite, seja muitíssimo bem-vinda. A Edna está já na nossa segunda turma, maravilha, Edna. Muito, muito, muito parabéns e muito obrigada pela confiança. Assim, estou muito contente por você. E vamos lembrar do meu desafio que a gente tinha falado anteriormente, né? Então, assim, vamos lembrar dele e vamos trabalhar juntas. Eu vi que você mandou uma mensagem para mim, depois eu te respondo lá, novamente, tá bom? Então, a gente vai esperar algumas outras pessoas chegarem. Olá, Leila. Seja muitíssimo bem-vinda. Na verdade, eu vou falar sobre um assunto bastante interessante nessa questão de tempo e organização, porque eu sou quase que obsessiva nessa questão de tempo, como é que a gente pode fazer mais e melhor, sabe? Então, assim, eu gostaria muitíssimo de pagar, assim, de passar isso para vocês também, né? A Mônica está dizendo assim, que agora há pouco estava assistindo o conteúdo da mentoria Ana. Ah, que legal, empolgadíssima, que ótimo, Mônica. São várias aulas, né? Nós colocamos a quarta aula no ar hoje, então a primeira aula nós falamos dos 5 segredos para a gente mudar de carreira, depois a segunda aula, que é assim, uma das aulas, todas as aulas delas são importantes, mas a segunda aula, eu daria um pouquinho também de ênfase nela, porque a gente fala justamente dos talentos, fala da Gallup, que são bastante interessantes, né? E também nós falamos depois do método, nós explicamos o método, como é que funciona o APPA. Caso vocês tenham aqui outra dúvida, Mônica, para entrar no APPA, você me diz aqui, que daí nós sanamos todas as dúvidas para vocês, e que é justamente isso, né, que é o que eu gostaria de fazer. Eu quero passar bastante conteúdo para vocês já fazerem todos os conteúdos que eu quero passar aqui, para a gente poder ter esse mão na massa mesmo, assim, se vocês começam a fazendo alguma coisa hoje, então, assim, inclusive, até recomendaria a vocês que todas as lives que vocês estiverem participando, tudo que vocês forem assistindo e que vocês estão gastando o tempo de vocês, mas que gaste de uma forma bastante mais focada, concentrada e pensando: o que eu posso tirar de proveito dessa informação? O que eu vou ganhar de proveito dessa informação? E aí, depois que você ganha, recebe a informação, sempre tenta usar, tenta colocar em prática, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos. Pelo menos você tentou a fazer alguma coisa. De repente não funciona e não acontece nada, né? Então, aí tudo bem também, sabe? Agora, eu acho que o mais importante é a gente conceber a ideia, entender, mas sempre, sempre colocar em prática. Eu acho que é a coisa mais importante de qualquer método, qualquer técnica que a gente vai utilizar aqui. Por isso que o meu método sempre, sempre tem muita mão na massa, e eu acho que isso é muito importante para o processo de aprendizagem, né? E aí a Mônica diz aqui, intensa, abstraindo o máximo possível. Nossa, fico muito obrigada, muito, muito contente mesmo. Olá, Getúlio Ferreira. Ele entrou aqui. Se você estiver bastante interessado em fazer a sua transição de carreira, você está no lugar certo. Isso é muito importante que a gente possa falar para vocês onde que vocês estão, na verdade, né? Então, assim,
Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem bastante isso, bastante claro, né, com vocês, com relação a conteúdo, com relação ao como que vocês estão gastando o tempo de vocês. Então, para fazer uma decisão inteligente, uma decisão consciente, eu diria que é muito importante vocês também pensarem que tempo, que momento que vocês estão na vida de vocês e que vocês precisam fazer essa transição de carreira. Ah, maravilha, Getúlio. Se você está querendo fazer essa transição de carreira, não sei se você caiu de paraquedas aqui, se você viu alguma das minhas lives, como é que, ou você já assistiu algumas das aulas que nós postamos, porque hoje nós postamos as 4 aulas, então, assim, você já tem condições de assistir, e tem vários exercícios, gente, vários exercícios que eu tenho certeza absoluta que se vocês fizerem alguns deles, vocês já vão ter condições de entender um pouco mais, principalmente a questão da procrastinação, porque a gente procrastina muito, né? E eu acho que sempre é uma oportunidade de você poder dar esse primeiro passo que você pode dar na sua vida, mas não procrastinar mais, não deixar, não postergar mais a sua felicidade, a sua qualidade de vida, porque o que eu quero passar aqui é justamente isso, né, de que assim, é sim possível, e a gente cresce com tantas crenças limitantes, a gente cresce ah, com tantas ideias que não são muito positivas para o nosso caminhar, para o nosso direcionamento, e é justamente isso que eu quero que vocês mudem, né? Assim, que vocês mudem essa chavinha. Então, assim, não é porque eu tenho 40, 50 anos que eu tenho que morrer do jeito que eu estou, porque, assim, a nossa longevidade está aumentando muito. Então, assim, se nós temos 40, nós temos 50, nós estamos na metade da vida, que é uma coisa bastante importante a gente frisar aqui, né? Então, por isso, é que, assim, é um mito, né, que a gente tem na gente que tolhe, né, que tem quase uma barreira para que você não continue. Olá, Ricardo, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo obrigada. Então, hoje eu gostaria de poder explicar um pouquinho sobre... Quem já ouviu falar sobre a lei de Parkinson? Alguém que já ouviu falar da lei de Parkinson? Eu tenho um curso, na verdade, de produtividade, e eu gosto muito desse tema, porque eu sempre acho que, assim, o recurso mais importante que a gente tem é tempo, energia e foco, né? Que são coisas que, assim, dinheiro também é bastante importante, mas eu diria assim, quando a gente tem tempo, a gente consegue focar naquilo que a gente é boa, que a gente sabe fazer bem. Eu acho que a gente tem condições, principalmente, de conseguir gerar lucro, gerar resultados, quando a gente consegue realmente utilizar o tempo de uma forma bastante otimizada. Então, assim, por isso que eu dou bastante friso bastante nessa questão de tempo, como é que a gente pode otimizar ou não. E a lei de Parkinson, ela é muito, muito interessante, porque foi inventada por um historiador britânico, que ele chama Cyril Parkinson. Cyril Parkinson, teve uma vasta experiência. Ainda não ouvi. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, como ela está bastante ligada ao nosso dia a dia, à nossa vida, na verdade, né? E ele foi uma pessoa bastante famosa, escreveu assim, mais de 60 livros, e um dos livros que ficou bastante famoso foi justamente essa lei de Parkinson. Então, assim, ele foi considerado um estudioso da administração pública, e como vocês podem imaginar, a administração pública em qualquer país do mundo, ela é muito devagar, ela é muito não é muito produtiva, não é muito. As pessoas não utilizam o tempo muito bem. Inclusive, tinha uma pessoa ontem aqui que era funcionário público, então que tinha esse problema também, que imagino que tenha esse problema também, de não se sentir muito útil, né? Porque o sistema público em si ele é bastante estagnado, ele é bastante difícil de utilizar, de funcionar a máquina. Uma coisa bastante interessante que ele percebeu é que, assim, o total de empregados de uma burocracia aumentava de 5 a 7% ao ano, independentemente
se o trabalho ou não aumentava. Então, assim, o número de pessoas aumentava, mas necessariamente não o número de trabalho. Isto é, uma coisa muito tão burocrática que você tem que ter pessoas para trabalhar nessa questão, né? E aí ele dizia o seguinte, assim, que a ideia central da lei de Parkinson, eu super gostaria que vocês pudessem anotar, que assim, o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. E é o que ele quer dizer com isso? Vou repetir. O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Então, quer dizer que ele quer dizer com isso assim, que a tarefa que você vai precisar fazer e que você agendou para ela fazer vai determinar, por exemplo, se eu preciso fazer uma tarefa, preciso, por exemplo, preencher um currículo. Se eu digo assim, que eu tenho 15 minutos para preencher esse currículo, ele vai demorar 15 minutos. Se eu vou falar assim que eu vou demorar 3 horas para terminar esse currículo vai terminar em 3 horas. Então, a tarefa levará o tempo que você agendou para ela. E o Parkinson, ele acreditava muito que uma tarefa ela pode ser realizada em 15 minutos, com muito desempenho, muito foco, muita energia, você conseguir terminar um bom trabalho. Isto é, se eu disse que sim, eu quero organizar o meu currículo, eu quero entrar em contato com pessoas, eu quero terminar algumas aulas do curso da Ana. E aí como é que eu faço? Então, assim, organizar esses tempos, né? E aí, assim, por exemplo, uma tarefa que poderia demorar, sei lá, 30 minutos, se você não coloca, não estabelece um tempo certo, ele demora muito tempo. Então, por isso que é muito importante para todas as tarefas que você for fazer, estipular um tempo que você precisa para executar aquela tarefa. Que assim, é a ideia central desse método, no caso, né? E aí eu acho que assim, e por que que esse método ele é interessante? Para quem que esse método é bastante interessante? Por exemplo, se você lida com pressão, por exemplo, trabalho que existe muita pressão, muita variedade de problemas surgindo que você tem que resolver, isso é bastante importante, porque você pode utilizar bastante essa lei, né, assim, ao seu favor. Só que assim, uma coisa é organizar as tarefas com o tempo que você tem. Uma outra coisa bastante importante é você deixar, assim, que você não pode fazer, é deixar o seu trabalho para ser feito no último momento. Aí é procrastinação, já não é mais você fazer usar a lei de Parkinson, que assim, a gente falou um pouquinho sobre a procrastinação, né, que assim, procrastinação quando você sabe que precisa terminar alguma coisa, sabe que vai ter consequências, mas mesmo assim você posterga, você deixa por um tempo, porque é um trabalho tão grande, é uma tarefa que parece que é tão grande, que você acaba postergando, então isso é uma coisa muito ruim. Então assim, uma coisa que eu quero um convite que eu trago aqui para você, é justamente pensando nisso, né? O que você está postergando na sua vida que te está trazendo essa pressão, está trazendo essa ansiedade, essa aflição que eu acho que é uma oportunidade de a gente pensar. Então, se você está aqui, eu acho que é bastante importante a gente pensar também nessas questões. E aí, uma outra coisa bastante também interessante é que, por exemplo, à medida que você faz os trabalhos dessa forma, você tem condições de terminar. Outra coisa é, você tem condições de terminar, claro que existem níveis de completude do trabalho em si, mas eu acredito que assim, tem trabalhos que eles devam ser feitos e terminados. Então, essa lei de Parkinson, ela é muito importante para pessoas, por exemplo, que são muito são muito perfeccionistas, não começam até que alguém acha que está muito perfeito, quando a pessoa acha que está muito perfeito. E aí, isso eu acho que assim, é bastante importante, porque assim, à medida que você coloca um tempo para você fazer, e você estabelece que você, independentemente do resultado, essa tarefa foi estabelecida, porque caso contrário, essa tarefa pode durar anos e você nem fazer, de repente, algum tipo de tarefas assim, né? Eu acho que, assim, uma forma muito fácil de a gente conseguir lembrar, a gente entender isso, por exemplo, se você estava lembra na época da sua faculdade ou na época da escola, que você tinha uma semana para fazer o trabalho, e aí ficava postergando, 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 só terminava no último momento, e não fazia. E aí ficava com aquela sensação ruim de não ter entregado uma coisa boa, de não ter feito alguma coisa boa. Isso eu acho que para projeto também, quando você faz algum tipo de projeto e tem a sensação, isso também é ruim, né, também.
Então eu diria que isso principalmente para essas pessoas nessas situações, eu acho que é importante a gente pensar, nisso também. Perfeito? E aí, como que a gente pode fazer isso? Então, assim, a gente sempre quando for fazer algum trabalho, estabelecer a quantidade de horas e a data para essa conclusão desse trabalho, desse projeto, dessa atividade, e provavelmente você vai conseguir fazer dentro dessa data, estabelecendo para você e aumentando essas datas e aumentando a sua produtividade. O que é produtividade? É justamente você conseguir tentar fazer algo que é muito importante para você naquele dia, naquela semana, e ter essa sensação de dever cumprido, que eu acho que é a coisa mais importante que você pode fazer para você mesmo. Será que vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Como é que estamos aí, Égina e Mônica? E outras pessoas que estão aqui também. Isso faz sentido para vocês? Isso que eu estou te falando? Porque isso é muito do ser humano, né? De a gente postergar, da gente procrastinar. Por isso que também, se você tem uma decisão para ser tomada, e se você já tomou parte dessa decisão, acho que é muito importante você já decidir e já tomar uma ação, porque caso contrário, você vai ter mais tempo para ficar pensando, e esse tempo que você tem, você está gastando a sua energia, está gastando o seu foco, sendo que você poderia estar fazendo uma outra coisa tão importante quanto. Então, se você decidiu, assim, olha, eu quero fazer o curso da Annelise, eu vou fazer o curso da Annelise, eu quero dar essa oportunidade para mim, e é isso que é o que eu gostaria que vocês entendessem aqui, porque senão vocês vão postergando e a gente tem essa propensão, essa tendência a postergar mesmo, porque é parte do ser humano. Ai, deixa eu pensar mais um pouquinho, deixa eu pensar mais um pouquinho. Aí fica, a gente lá no Japão, a gente fica falando assim, que fica um negócio aqui assim atrás, que fica te falando, você vai decidir, você vai decidir, você não vai fazer, você não vai fazer, e aí você não consegue concentrar no que você precisa fazer. Então, assim, vamos decidir e vamos fazer independentemente da coisa que você precisa fazer. Assim, claro que coisas, assim, quase que a gente tem que pensar, mas eu tenho certeza que vocês já estão pensando, já estão quase que decidido, mas a partir de um momento, colocar uma linha de que isso precisa ser decidido e ponto final. E aí, depois que você decide, não olha para trás, porque não tem condições de você viver uma vida que você não viveu. Isto é, depois que você decidiu, não olha para trás, porque assim, pode ser que tenha arrependimento, pode ser, mas assim, você nunca vai saber. Agora, vamos olhar para frente e a gente vai ter condições de fazer essas mudanças, fazer essa diferença na nossa vida, que eu acho que assim, é a coisa mais importante do mundo. Boa noite, Paulo Henrique, tudo bem? A Edna disse assim, sim, em todo sentido, eu realmente preciso melhorar esse ponto. Maravilha, Edna. Tem várias partes do meu curso que assim, que a gente está fazendo essa transição de carreira, mas eu acho que é bastante importante a gente conseguir sentir que nós fomos produtivos, sentir que no final do dia a gente tem a missão cumprida, sabe? E tem várias pesquisas, inclusive na própria Gallup, tem essa pesquisa dizendo assim, quanto mais produtivo a gente é, a produtividade ela está totalmente ligada à felicidade. Então, assim, quanto mais produtivo você se sente no seu trabalho, na sua vida pessoal também, mais o seu nível de felicidade aumenta, e que é isso que eu quero buscar, que todo mundo aqui tem que trabalhar, todo mundo, mas como é que eu consigo alcançar essa produtividade que é importante para mim, e no final do dia, no final de uma semana, a gente ter aquela sensação, eu terminei o que deveria ser terminado e ponto. E aí a Mônica diz assim: prioridade deve ser o investimento em nós, exatamente. E esse é o meu convite, justamente, para que a gente sempre tá focando no externo, né? Então, assim, vamos tentar focar no externo e ver o que acontece. Porque, assim, se você está fazendo tudo que você faz da maneira que você sempre fez, é impossível você conseguir um resultado diferente. Então, essa é o convite, né? Se você focou no externo, se você não conseguiu até hoje priorizar, se você não conseguiu ter a produtividade que você gostaria, essa é o meu convite para fazer para você. A gente vai fazer essa transição de carreira de uma forma bastante organizada, de uma forma planejada, mas que definitivamente ela vai ter que ter um resultado aqui dentro e também um resultado prático, que como eu disse, eu sempre falo para vocês, né, que eu tenho eu até coloquei aqui
no YouTube e no Facebook, os meus 5 talentos, que é o estudioso, realização, foco, individualização e analítico. O mais importante, não o mais importante, que todos eles são importantes e eles se ajudam, né? Eu tenho esse talento chamado realização, que eu sinto alegria, felicidade quando eu faço alguma coisa e quando eu ajudo alguém fazendo alguma coisa. Então, assim, a gente vai fazer esse trabalho, assim, definitivamente juntos. E o Paulo Henrique disse assim: a qualidade do vencedor é nunca desistir. Exatamente, exatamente. E assim, colocar esses planos, esses marcos, por exemplo, o que eu posso fazer em uma semana, o que eu posso fazer em um mês, de uma forma mais realista, né? Assim, que eu acho que eu vejo que as pessoas pecam muito, que assim, claro que a gente quer vencer, claro que a gente quer conseguir, assim, exatamente, desistir é nunca, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente também precisa de descanso, ao mesmo tempo a gente também precisa entender qual é o motivo, qual é o momento da vida que a gente está hoje. Então, assim, se a gente quer fazer essa mudança de carreira e a gente vai conseguir fazer essa mudança de carreira, e se eu estou na estaca zero, isto é, eu não estou fazendo absolutamente nada agora, então, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã? Uma coisa que eu sempre repito, assim, várias vezes, o que vai te determinar você conseguir fazer essa transição de carreira, você dar esse primeiro passo, é o que você faz todos os dias. Sim, e claro que sempre estabelecendo tempo, estabelecendo que tipo de tarefa que você vai fazer. Por isso que eu fiz questão de trazer essa lei de Parkinson para você, que eu acho que é bastante importante, de que assim, todo trabalho, ele pode ser feito quando você determina um prazo para ele. Por isso que o prazo, ele é importante também para isso, porque caso contrário, você pode fazer esse trabalho e vai fazendo, achando que pegando uma informação aqui e ali vai ser o suficiente. E se você não segue um método, você não segue uma estratégia, você vai perder tempo e dinheiro e coisas que são tão importantes na vida da gente, né? Eu sempre, assim, quando eu morava no Japão, eu sempre dizia assim que ou eu preciso ter conhecimento ou ter um trabalho que me dê dinheiro. Agora eu coloco conhecimento, dinheiro e satisfação e qualidade de vida. Porque se você tem dinheiro e você tem condições, claro, de comprar muita coisa, de você ter esse poder de compra, ele é muito legal, muito maravilhoso e é sensacional. Só que ele não dura muito tempo. Ele tem um ápice, depois ele fica num platô, ele fica num ele não vai para cima, e pelo contrário, a gente volta para a estaca zero, né? Então, por isso que fazer coisas, fazer trabalhos que te dê essa satisfação, encontrar esse trabalho, que eu acho que é, assim, o mais importante de tudo aqui nesse momento. Então, vocês estão comigo? Então, e aí, como é que a gente pode colocar em prática isso que eu gostaria, assim, que sempre, eu gosto de explicar a definição, entender como que a gente pode fazer e por que que a gente tem que fazer, que eu acho que é muito importante, porque como nós somos adultos, não só fazer por fazer, mas entender o porquê de estar sendo feito, eu acho que é muito, muito, muito importante essa lógica, né? Então, assim, e por que que isso também é importante? Quando você se acostuma a colocar prazos e datas nos seus trabalhos, você tem mais ou menos condições de mensurar quanto tempo cada tipo de trabalho a gente pode fazer. Boa noite, Paulo, boa noite, Andréia, acabou de entrar aqui. Então, assim, e aí você tem condições, por exemplo, de otimizar o seu tempo. E qual que é a lógica de a gente otimizar o nosso tempo? É para a gente fazer um trabalho bem feito, em curto prazo, para a gente ter mais tempo para nossa família, para o nosso hobby, para as coisas que a gente gosta de fazer, até para descansar ou até para fazer nada. Porque assim, a gente vive num mundo que a gente tem tanta coisa que fazer, que assim, parece que nunca é interminável, né? E o pior de tudo, a gente faz tanta coisa o dia inteiro, que aí chega no final do dia, você trabalhou muito, não teve aquela sensação de dever cumprido. E por que que isso acontece? Você tem ideia do porquê isso acontece? Eu tenho certeza que várias pessoas aqui que estão aqui comigo, têm essa sensação de ter feito muita coisa, terminou o dia
e não tem essa sensação de ter tá cansado mentalmente, emocionalmente, mas não tem essa sensação. Vocês conseguem me entender por quê? Enquanto isso eu vou beber minha água. Aí o Paulo Henrique, ele diz o seguinte: "O tempo é precioso em todo sentido", definitivamente, definitivamente. Por isso que a gente tem que se focar o que a gente está fazendo hoje, né, nesse momento. Alguém consegue me responder por que que a gente trabalha muito, tem essa sensação de estar exausto, mas não com satisfação, não com aquela sensação: "Eu terminei, eu tenho o dever cumprido, meu dever foi cumprido, foi terminado"? Bom, como ninguém respondeu, a gente tem, para não ficar uma coisa muito muito chata, fica aquela coisa de professor e aluno, que assim, é que você não fez o que deveria ser feito. Eu fiz um post, na verdade, não lembro se foi nessa semana ou semana passada, que tem um livro, inclusive, que tá escrito, que é o título do livro, que é A Única Coisa. Então, como a gente tem uma vida muito, muito abarrotada de trabalho, que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, que a gente tem filho, família, cachorro, e no próprio trabalho, ele é muito exaustivo também nesse momento. Então, assim, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, aquela listinha que você tem, ou se mesmo que você não tenha essa listinha, mas eu super recomendo você ter essas listinhas, você não fez o que você achava que deveria ser feito. Por isso que fica essa frustração. Sabe quando você só está apagando incêndio, mas você não está fazendo o que deveria ser feito? Por isso é que o tempo, nesse sentido, ele é tão importante e precisa ser otimizado. Caso contrário, você vai trabalhando, fazendo coisas e que você só está perdendo tempo e não está tendo resultado, que eu acho que é muito ruim, sabe? E aí o Paulo diz assim: temos que ter metas nas nossas obrigações e saber administrar o tempo. Pois é, Paulo, essa coisa da administração do tempo, ela é bastante controversa, porque a gente não consegue, na verdade, administrar o tempo. Agora a gente administra as nossas prioridades, né? Então, assim, e aí, de novo, a gente faz muita coisa, mas no final do dia a gente não consegue ter aquela sensação de dever cumprido por causa disso, porque eu priorizei o outro, priorizei um trabalho que não deveria ser feito, eu priorizei algo que não é importante, só que não é, o que não é importante para o outro, não é importante para mim, para o meu desenvolvimento, para minha transição de carreira, para o meu trabalho que eu faço para minha empresa, porque assim, a empresa tem um objetivo, mas você também tem um objetivo, tem uma meta a ser cumprida, né? Quando você não faz, não tem essa prioridade. Então, assim, a administração de tempo ela é sensacional, ela é muito, muito importante. Mas a administração de tempo ela pode ser dita como sinônimo de prioridade. E prioridade, de novo, ela é singular. Antigamente ela era singular, agora nós temos prioridades. Então, qual que é a sua única prioridade? Que se você terminar o dia, você vai ter aquela sensação, nossa, dever cumprido, sabe? Que eu acho que é bem importante a gente poder é, ter essa consciência, né? Por isso que o meu método ela começa com autoconsciência. E essa autoconsciência é só através de observação, sabe? Da gente entendendo quem a gente é, que são coisas importantes também. Então, aqui a minha ideia é você sempre, então, cronometrar o seu trabalho, assim, e aí você entendendo isso, você tem condições de mensurar o tempo que vai não é vai tardar, às vezes português foge para mim, gente. Assim, você tem condições de mensurar o trabalho que você vai fazer, porque daí você perde menos tempo. Aí cronometrar e sempre colocar num calendário. Então, assim, essas duas, e o calendário, o tempo ele tem que ser tangível, né? Porque o tempo, por exemplo, nós estamos aqui já há 28 minutos, mas assim, esse 28 minutos pode passar super rápido, mas esse 28 minutos, às vezes, pode passar assim uma eternidade. Então, o tempo ele é muito relativo. Então, como é que eu posso transformar o meu tempo em algo tangível? É transformando o tempo em algo físico. E como é que eu transformo o tempo em algo físico? É usando um cronômetro. Por exemplo, infelizmente eu não tenho aqui, deixa eu colocar aqui na tela de vocês,
Eu não tenho condições de mostrar aqui no Instagram, mas eu tenho um cronômetro que, deixa eu ver se eu te mostrar, conseguir tentar mostrar para a Edna, mas a Edna já está no meu curso, e aí eu tenho certeza que ela vai ter condições eu sempre mostro o mesmo cronômetro, porque eu, inclusive, só deixa eu mostrar, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui com vocês, e esse é um cronômetro que eu uso, acho que já uns 15 anos, viu, gente? Não, acho que até mais até. E vocês estão conseguindo ver o meu cronômetro? Ele é um cronômetro absolutamente simples. Até coloquei os critérios para a gente ter um cronômetro, né? Assim, ser o mais simples possível. Sabe aquela frase de simple is the best? É essa frase, assim, a melhor do mundo é o simples, que funciona. A gente tem que ter um acesso rápido para configurar os minutos, ter um visor grande, e ter um alarme de som alto. Eu nunca, assim, se você não tem nada, o celular funciona, mas eu não recomendo você utilizar o celular. Por quê? Principalmente se as suas notificações, elas estão alertas. E a gente sempre tem um íconezinho lá dentro, assim, que tem uma informação a mais, que você assim fica tentado a checar. Então, eu super recomendo você não usar o celular, porque você vai querer configurar o seu timer, o seu cronômetro, e aí você vai ficar vendo as suas notificações, você vai vendo outras coisas e se distrai. E por isso que não é legal acontecer isso, você ter um cronômetro que, à medida que você vai fazendo o trabalho, você também tem condições de ver quanto tempo foi gasto, quanto tempo te resta, que eu acho que é importante a gente entender. Perfeito? Então, assim, o tempo, ele tem que ser bastante tangível, porque o tempo ele é tão relativo, né? Assim, a gente, meia hora, 5 minutos, que você, por exemplo, se você está, por exemplo, numa entrevista, antes de uma entrevista, nossa, 5 minutos é muito tempo. Agora, se você está fazendo uma coisa divertida, 5 minutos acabou, assim, passou, né? É muito rápido. Então, assim, sempre utilize coisas físicas que você pode mensurar. Então, um cronômetro e um calendário, que eu acho que assim, é muito importante fazer isso. E que sempre com um visor bem grande. E aí o Walter, ele diz assim, o Walter Nunes diz assim, boa noite, Walter, tudo bem? Acredito que um cronograma, ou seja, construir um hábito de busca de compensação que atinge a nossa dopamina, exatamente. Que assim, à medida que a gente consegue terminar o que a gente acha que precisa terminar, o que é prioridade para a gente tem mais dopamina, o cérebro, o nosso corpo, ele produz mais dopamina, e quanto mais, dopamina é o hormônio da felicidade, né? Quanto mais dopamina a gente tem, mais a gente ativa a nossa memória, ativa o nosso, inclusive a nossa retenção de informação, e cria mais motivação para a gente conseguir fazer coisas. E por isso que, inclusive, eu não sei se foi essa semana que eu fiz um post justamente para isso, que assim, e quando você não tem essa dopamina, a sua memória fica ruim, o seu processo de trabalho, ele é muito bom, porque você não consegue focar muito bem. Então, assim, tudo fica ruim, né, quando a sua satisfação, a sua satisfação, a sua qualidade de vida não está no nível médio alto, que é o que eu quero fazer aqui com a nossa transição de carreira, para você poder justamente sair dessa situação e poder ter um pouco mais de qualidade de vida, de 80%. A minha meta é de que 80% do seu tempo você esteja gastando com algo que você gosta, que é o que, assim, que todos nós merecemos. E uma outra coisa que eu gostaria muitíssimo que vocês realmente acreditassem é que é possível a gente fazer 80%, vamos lá, 70, 80% do seu tempo ser feito coisas que você gosta. Aí o Paulo diz, o tempo não para, verdade. O tempo, infelizmente, né, assim, como alguém falou alguma coisa assim, né, que o tempo do Steve Jobs era o mesmo tempo, o tempo que você tem, o tempo de algumas pessoas são o mesmo tempo que a gente tem. Então, assim, todas essas pessoas, né, têm o mesmo tempo que a gente tem. E por que algumas pessoas conseguem fazer mais e tem outras pessoas que não, né? Agora, eu não digo também que todo mundo tem que ficar se infernizando, né, se fica naquela loucura de fazer mais e mais e mais e mais. Mas a questão aqui, o convite que eu sempre faço para você, é fazer mais para quê e por quê e para quem.
que esse para quem primeiro tem que ser para você e depois para os outros, porque eu sempre acho que quando a gente consegue gerar benefícios, gerar resultados para a gente mesmo, as outras pessoas em volta da gente, elas vão ser beneficiadas por esse resultado que a gente tá tendo. Então, por isso que eu acho que assim, quando a gente foca na gente e por a gente ter essa educação, né, que quando a gente foca muito na gente, parece uma coisa egoísta, uma coisa assim negativa, e a gente sempre sendo educado a tentar ajudar o outro, e sensacional. Eu acho que isso é muito importante a gente ter essa consciência que, assim, a gente realmente deve ajudar ao outro, mas antes de ajudar o outro, eu preciso primeiro me ajudar. Sabe aquele exemplo que quando a gente vai, sobe, logo que a gente sobe no, no avião, aí o avião tá quase para decolar, e a aeromoça, ela diz assim, que se acontecer alguma coisa, você tem que colocar o oxigênio primeiro em você, depois na outra pessoa, é justamente isso, né, de você porque assim, por mais que eu queira salvar o meu filho, por mais que eu queira salvar o meu marido, a esposa, ou qualquer pessoa que esteja do meu lado, alguma pessoa que eu também não conheço, mas quero ajudar, eu primeiro preciso sobreviver nesse sentido, né? Para depois a gente poder ajudar o outro, que eu acho que assim, são coisas bastante importantes, assim, e focar em você não é definitivamente, não é ser egoísta, pelo contrário, é pensando no outro que você tem condições de também pensar em você, porque quando você está bem, o seu marido está bem, a sua família está bem, e a gente consegue ter esse nível de felicidade e qualidade de vida, e isso é quase que é tão gostoso quando a gente sente essa felicidade, porque essa felicidade e essa satisfação, ela é quase que é quase que uma onda, né? Ela vai atingindo outras pessoas também. Por isso que é importante você almejar justamente isso, né? Então, gente, vocês conseguiram entender? Ops, uai. Ai, desculpa, a conexão, ela tá ruim aqui no Instagram. Eu acho que algumas pessoas caíram lá. Como é que nós estamos aqui? No YouTube e no Facebook. Ah, nós estamos bem. Deixa eu ver se. Ai, realmente as pessoas caíram. Infelizmente, elas não voltaram ainda. Então, vou esperar um momentinho só para essas pessoas poderem voltar aqui. Desculpa aqui. Olá, Paulo. Olá, Paulo, seja bem-vindo. E Paulo e a Edna já estão nessa próxima turma. Muitíssimo parabéns mesmo pela decisão. E fico muito, 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 muito contente de vocês terem decidido a tomar essa decisão, que eu tenho certeza, assim, muita certeza que assim, a gente vai poder fazer essa transição juntos. Vocês vão entrar nesses 3 meses que vocês entraram, assim, que a gente vai começar o curso até você terminar. A gente vai fazer várias mudanças de chavinha, e a gente vai trabalhar isso assim bastante firme, e a gente vai fazer esse comprometimento, você com você mesma e você comigo, tá bom? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer bastante coisa. Olha, as pessoas lá do Instagram, a minha conexão aqui, infelizmente, eu não estou na minha casa, na verdade, e a conexão aqui, elas não está muito boa, então pode ser que as pessoas não tenham conseguido voltar. E o Paulo e a Edna, que estão aqui, vocês têm alguma dúvida, ah, alguma pergunta a ser feita? Tomara que as pessoas lá do Instagram, elas venham aqui pro YouTube e a gente consiga responder mais perguntas. Amém, Ana. Sim, amém. A gente vai conseguir, sim. E na verdade é para isso, né, que eu estou aqui. E, bom, olha, o pessoal lá do Instagram, eles não conseguiram voltar. Vocês têm alguma pergunta? Eu super gostaria de poder responder bastante perguntas de vocês, porque é uma coisa que eu quero deixar bem claro, né, que às vezes as pessoas ficam me escrevendo, falando assim, ah, é uma farsa, isso daqui, assim, a Anelisa tá só
querendo me enganar, alguma coisa assim, mas olha, definitivamente a Anelisa não tem essa intenção, e pelo contrário, né, assim, que depois que a gente chega numa certa, não sei se uma certa idade, eu não me considero velha absolutamente, mas eu considero uma pessoa com bastante experiência e com bastante foco de que realmente é isso que eu quero fazer, porque justamente um dos meus talentos é significância, né? Que eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, eu quero causar impacto na vida das pessoas, que foi isso que eu fiz no Japão e que isso que tava faltando desde que eu cheguei aqui no Canadá, sabe, também. Então, eu assim, eu super gostaria que vocês definitivamente acreditassem que vocês estão realmente em boas mãos. E aí o Paulo disse assim: acabei de chegar, estou um tanto deslocado. Pois é, na verdade a gente falou sobre a lei de Parkinson, a gente vai falar um pouco também no curso. Gostaria de saber como efetivamente vai ser, gostaria de saber como efetivamente vai se dar o método. Pois é, Edna, eu expliquei ontem ah, como é que vai se dar o método, em que sentido você fala? Assim, como é que vai ser os módulos? Que assim, o método ele começa com A, que é de autoconhecimento. Então, a gente vai, esse primeiro módulo, a gente vai trabalhar bastante aqui dentro, isto é, entendendo quais são os seus valores, entendendo quais são as suas crenças, entendendo principalmente quais são os seus talentos, porque o meu convite realmente aqui é para a gente focar no que a gente é bom, porque assim, todos vocês aqui, cronograma, em termos de cronograma vai ser 12 semanas. Só que assim, essas aulas elas estão dispostas, todas gravadas, entretanto, porém, contudo, eu tenho várias outras aulas bônus que eu quero te passar, que elas são elas são complemento definitivamente para o curso. Então, são 12 aulas, mas elas têm bastante aulas de complementos também. Então, quantos dias, semanas e horário é que faço? Entendi. Olha, Edna, eu gostaria muitíssimo, por exemplo, essa turma passada, nós fazemos às quintas-feiras. Eu dou uma hora e meia de curso, mas geralmente eu peço um pouquinho mais, porque é sempre legal ter uma pergunta para responder. Eu gosto de sempre entregar bastante material, bastante conteúdo, para vocês poderem trabalhar o resto da semana. Então, sim, seriam 2 horas por semana, e aí nesse inteirinho tem vários exercícios que vocês precisam me entregar no mínimo até a quarta-feira, que é o que eu combino com os alunos. Então, para esse grupo, eu vou precisar ver o horário e o dia da semana que mais vai funcionar para todo mundo, porque é legal a gente conseguir conjuminar essas datas para que todo mundo esteja presente também, né? Que eu acho que é bastante importante. Então, assim, só repetindo, assim, são 12 semanas, que a maioria do curso vão estar gravados em 2 semanas. Eu vou estar junto com vocês. Assim, eu tenho pensado que eu gostaria de estar um pouquinho mais com vocês, então, assim, a gente pode organizar esse tempo também. Qual é o melhor horário, qual é o melhor dia da semana para todo mundo estar juntos aqui, tá bom? Será que eu respondi a sua pergunta? Vim para cá, Ana, saí do Instagram. Ai, Mônica, maravilha que você veio para cá, porque eu não estou conseguindo fazer a conexão lá no Instagram, infelizmente, sabe? E a minha conexão, ela tá muito ruim aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo, vamos ver. Ela tá muito ruim lá no Instagram, acho que não vai ter condições das pessoas voltarem e virem para cá. Quinta-feira tá ótimo para mim. Maravilha. Então, assim, provavelmente vai ser quinta-feira, então, e aí a gente tem condições de ajustar esse horário com todo mundo, que eu acho que é o mais importante, porque essa interação entre a gente, entre vocês, sabe uma coisa, não lembro se foi a Mônica que tinha dito, ou se foi uma outra pessoa que tinha dito em uma outra live, dizendo assim que ela não achava que tinham tantas pessoas tão insatisfeitas, tão frustradas, tendo o mesmo problema que ela. Então, a, o que eu acho que é bastante interessante aqui entender que quando a gente está num grupo e que a gente está tentando fazer o mesmo, isso é, fazendo essa transição de carreira, fazendo essa mudança juntos, a gente consegue se ajudar, se apoiar juntos. E toda vez que a gente sabe que esse problema não é só da gente, que tem outras pessoas também, a gente definitivamente a gente tem condições de se ajudar, que é isso que é o legal de ter uma turma, né, ter um grupo, né? E a Mônica está dizendo assim, quinta-feira para mim também está ótimo. Maravilha. Então, eu já deixo marcar. E para você, Paulo, já que a gente está aqui conversando, a gente já pode também
ver, assim, prioridade número um, né, quinta-feira pode ser um dia, e que provavelmente começa às 20 horas, por causa do horário da que as pessoas trabalham, então a gente também pode fazer isso definitivamente, perfeito? E vocês e aí, vocês têm alguma outra pergunta, gente, pra gente poder já sanar e vocês aproveitarem aqui que eu tô aqui ao vivo com vocês? Por mim tudo bem. Maravilha, então nós temos já 3 pessoas que podem ser na quinta-feira, então que provavelmente a gente vai fazer na quinta-feira. E eu geralmente eu sou aquela pessoa um pouquinho exagerada, assim, não sei se é exagerada, assim, uma pessoa, não quero falar exagerada porque deixa eu colocar tirando aqui. Mas, se vocês, como vocês já estão aqui dentro do grupo, eu gostaria muitíssimo que você reservasse um pouquinho mais de tempo, porque sabe que quando um conteúdo ele se liga em outro e que se ele liga em outro, e é muito legal a gente conseguir terminar essa linha de raciocínio e eu entregar vários materiais e vários trabalhos a mais para vocês. Então, assim, eu gostaria muitíssimo que vocês pudessem reservar, assim, no mínimo 2 horas para as nossas aulas, principalmente para os nossos encontros. Na verdade, lá no bônus eu falo 1 hora, mas assim, eu geralmente coloco 2 horas, que é o mínimo que assim a gente tem condições de eu entender um pouquinho a situação de cada um de vocês. Eu tenho um questionário também que eu gostaria que vocês respondessem para entender um pouquinho a situação e sanar as dúvidas, que eu acho que é bastante importante, né? Bom, mas isso eu vou explicar um pouquinho melhor, assim, no boas-vindas que a gente vai fazer, e aí vocês fiquem bastante alertas para os e-mails que a gente vai mandar para vocês, para vocês poderem ficar bastante informados do que vai acontecer. E se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, eu gostaria de encerrar aqui e a gente volta na quinta-feira, a próxima live. O que vocês acham? E qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem uma mensagem que a gente sempre tem condição, assim, de responder. E claro que é todo prazer também estar respondendo. E se vocês não tiverem outra pergunta, a gente se encontra na quinta-feira. Hoje estou sem pergunta, Paulo. Ok, assim, tem dia que a gente não tem pergunta, tem dias que a gente só quer ouvir, eu entendo perfeitamente. Então tá certo, minha gente. Então, olha, na quinta-feira, caso vocês tenham mais perguntas a serem feitas, a gente entra na quinta-feira, na quinta, na sexta, no sábado, a gente vai entrar também. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês também podem me mandar os e-mails também, e-mails ou informações no meu Instagram, no meu Facebook, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham uma maravilhosa noite, que vocês descansem bem e até o nosso, então, próximo encontro, tá bom? Então, tchauzinho para vocês. Obrigada por estarem aqui. Vou aguardar sobre. Sim, sim, eu vou te mandar mensagem, verificar sobre isso e já te mando, tá bom? Muitíssimo obrigada e até a próxima live.